4, versículo 8, diz assim: Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição na sua casa. E depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: Eu sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. E assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. E mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: Você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que poderemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: Estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: O que se pode fazer por ela? E ele respondeu: Bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo e ela veio até a porta e ele disse: Por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. E ela contestou: Não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. E o pai disse a um servo: Leve-o para a mãe dele. É assim que os pais sempre fazem, né? Vai lá na tua mãe, menino. O servo pegou e levou a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Chamou o marido e disse: Preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Eu vou e volto logo. E ele perguntou: Mas por que hoje? Não é lua nova, nem é sábado. E ela respondeu: Não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: Vamos rápido, só pare quando eu mandar. E assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. E quando ele viu a distância, disse ao seu servo Geazi: Olha, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: Está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? E ela respondeu a Geazi: Está tudo bem. E ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus disse: Deixe em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse então a mulher: Acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: Põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém te cumprimentar, não responda. Quando chegar lá, põe o meu cajado no rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: Juro pelo nome do Senhor e pela tua vida, que se ficares eu não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro, pôs o cajado no rosto do menino, mas ele não falou e nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e disse: O menino não voltou. Quando Eliseu chegou em casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois, deitou-se sobre o menino boca a boca, olhos com olhos, mão com mão. E enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama, debruçou-se mais uma vez sobre ele, e o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. E Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a sunamita. Ele obedeceu, e quando ela chegou, Eliseu disse: Pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão, pegou o seu filho e saiu. Amém? Podem sentar. É interessante a gente notar
como que a Bíblia, ela destaca algumas coisas e tem outras que ela nem menciona, né? Esse texto conta a história da mulher sunamita. A Bíblia não diz nem o nome dela, mas diz de onde ela era de Sunem, e fala quem ela era uma mulher rica, bem casada, tinha uma certa estrutura de vida. E, no entanto, quando a Bíblia fala isso, que é da estrutura da vida dela, a gente percebe que ela, mesmo tendo todas as coisas, assim, as facilidades do acesso que o dinheiro traz, ela não era uma mulher arrogante, esse dinheiro não subiu a cabeça, ela não era uma mulher soberba, pelo contrário, ela manteve um coração generoso, um coração hospitaleiro, que recebia profetas, recebia pessoas na sua casa com o único propósito de abençoar essas pessoas. E o texto diz que ela convidava, né, e convidou Eliseu para fazer um lanche na sua casa. Toda vez que o profeta passava por lá, ele dava uma paradinha para tomar um cafezinho na casa da sunamita. E aí ela disse para o marido: não dá para a gente ficar desse jeito, a gente tem que preparar algo melhor para o homem de Deus. Ele é um santo homem de Deus. E antes da gente continuar na história, eu quero só chamar a atenção que ela sabia reconhecer a unção e o homem de Deus. Poderiam passar diversas pessoas na frente da casa daquela mulher, mas ela soube reconhecer quem era que servia a Deus, quem era o homem de Deus, quem era o profeta, a unção que estava sobre aquele homem. E aqui a gente pode aprender uma lição muito grande para a nossa vida já, porque a palavra do Senhor nos diz que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E aí eu pergunto para você: você é rico de quê? Porque muitas vezes nós estamos nos lamentando ou até seguimos a conduta da nossa sociedade, que busca sempre status, posição, títulos, honras e reconhecimentos, mas vivemos como pobres, não temos um coração generoso, a pobreza de espírito, né? Não tem um coração generoso, não tem um coração disposto a reconhecer, a amar. Não reconhecemos muitas vezes a unção que está na vida do nosso irmão, não reconhecemos muitas vezes a bênção de Deus na vida dele, temos inveja no nosso coração. Aí ainda tem aquela desculpinha do crente, a tal da inveja santa, que ou é inveja ou é santa, não tem como ser inveja santa, né? Não existe, esse negócio não dá certo. E muitas vezes a gente acaba seguindo esse padrão, não reconhecemos a capacitação, a vida de Deus na vida dos nossos irmãos, nos achamos talvez melhores do que eles, não temos prazer em servir uns aos outros, e isso é bem diferente do que a palavra de Deus nos ensina, de que Jesus, sendo dono do ouro e da prata, Senhor sobre tudo e sobre todos, escolheu servir. E aí a gente começa a andar na contramão do que Jesus ensinou, né? E a mulher sunamita, ela não só reconhecia a unção do profeta, como ela honrava essa unção. Quando ela constrói um quarto para o profeta, ela nos ensina uma grande lição sobre o que nós devemos construir na nossa vida, se nós quisermos viver os milagres de Deus, assim como ela viveu. E a primeira coisa que ela colocou nesse quarto está lá no versículo 10. Ela diz assim: vamos construir um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama. Sunem, essa palavra, o nome dessa cidade, significa lugar de repouso, casa do descanso. E quando aquele casal constrói um quarto para o homem de Deus, era para que ele encontrasse ali um lugar de descanso, ele encontrasse ali um lugar onde ele pudesse recostar a sua cabeça e simplesmente descansar. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus precisa aprender o segredo do descanso. E isso não tem nada a ver com preguiça, com moleza, com não querer fazer as coisas. O descanso de Deus é algo que vem no nosso coração e na nossa alma. Obedecer a Deus é muito importante, mas descansar nele é tão importante quanto.
Não basta eu servir a Deus, Deus também quer que eu encontre o descanso. Quando a Bíblia fala do bom pastor, no Salmo 23, a Bíblia diz que Ele tem preparado para nós lugares de refrigérios. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, aos pastos verdejantes, aos lugares de descanso. Deus não quer que você morra de trabalhar. Deus não quer que você gaste toda a sua vida, todas as suas forças. Para quê? Deus também tem descanso para nós. Deus também tem refrigério para a nossa alma. E muitas vezes o inimigo tem nos roubado desse lugar de descanso. O inimigo tem nos roubado desse lugar de refrigério. Quantas pessoas que estão com a alma aflita, com o espírito angustiado, já não encontram mais as águas tranquilas para descansar, já não encontram mais os pastos verdejantes do Senhor, onde eles podem receber o refrigério de Deus. E descansar em Deus fala de fé, fala de confiança. Ou eu descanso e eu creio que Deus vai fazer, ou eu tento fazer do meu jeito. Ou eu descanso e eu creio que Deus vai fazer alguma coisa, vai na minha frente, como a gente cantou semana passada, vai abrir os caminhos, quebrar as correntes, tirar os espinhos. Ou eu vou lá e tento sair quebrando tudo e tento fazer tudo do meu jeito. Porque ou eu descanso em Deus, ou eu tento fazer. E não dá pra gente viver fazendo. Tem coisas que é Deus que faz. E a Bíblia diz que enquanto nós descansamos em Deus, Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Amém? Outra coisa que essa mulher colocou no quarto foi uma mesa. Mesa fala de relacionamento. E meus irmãos, não tem como nós vivermos as maravilhas de Deus, não tem como nós vivermos as grandes coisas de Deus na nossa vida sem se relacionar com Ele. É um princípio básico. Ou eu me relaciono com Deus, ou eu não me relaciono com Deus. Mas se eu quiser viver o que Deus tem para mim, eu vou me relacionar com Ele. Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, a Bíblia deixa claro nesse versículo que é tão conhecido da igreja, que o Senhor Jesus, Ele está à porta do nosso coração, da nossa casa, da nossa vida, esperando que a gente abra essa porta para Ele entrar e cear conosco, sentar à mesa conosco, no lugar onde nós vamos nos alimentar dEle, nós vamos receber dEle o alimento, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o pão da vida, e Ele prepara um banquete para todos aqueles que sentam à mesa com Ele para comer. Então, o que nos falta é sentar na mesa, querer se relacionar com o Senhor. Eu quero conhecer uma pessoa que consiga ficar a semana inteira sem comer. Tem gente que não consegue ficar nem 6 horas na hora do jejum, né? De 6 da manhã ao meio-dia. Não consegue nem 4 horas. A gente pede para as crianças, às vezes maiorzinhas, né? Faz o jejum só de 4 horas, 3 horas. Para eles não passarem muito do tempo. Não consegue. Eu fico com dor de cabeça, não posso jejuar, não. Uma pessoa normal, uma pessoa comum, ela não consegue ficar a semana toda sem comer. Você diz assim, você só vai comer no domingo. Coitado, já morre só de pensar. Até chegar o domingo, né? Já morreu de fome. Da mesma forma, queridos, é o nosso homem espiritual. Tem muita gente que está matando, coitado, de fome. Porque só se alimenta no domingo quando vem na igreja. Só se alimenta no dia da célula, quinta-feira ou no sábado, não sei quando é sua célula. E nós precisamos mudar isso na nossa vida. Não basta comer só nos cultos de domingo, porque o nosso espírito vai enfraquecer e você não vai conseguir permanecer. Como é que você vai experimentar das maravilhas de Deus sem permanecer firme? Então é necessário nós construirmos um relacionamento com Deus, construirmos um relacionamento profundo, de intimidade, de comunhão, de conhecê-lo, de se alimentar dele, de aprender dele, como ele mesmo disse, aprendei de mim. Quantas coisas nós ainda temos para aprender, quantas coisas nós ainda precisamos aprender de Jesus, mas falta a nossa disposição de sentar na mesa com ele. A terceira coisa que essa mulher colocou naquele quarto foi uma cadeira.
E eu fiquei me perguntando, por que ela botou uma cadeira? Era só por causa da mesa? Que a gente já relaciona logo, né? Mas a cadeira, ela, assim, quando você vai ouvir uma pessoa e você quer dar atenção, a conversa da pessoa está interessante, ou você realmente quer ouvir o que aquela pessoa tem a dizer, o que você faz? Puxa uma cadeira aí, meu jovem. Puxa uma cadeira e senta, né? Porque você quer dar atenção para aquilo que aquela pessoa tem para lhe dizer. Você quer ouvir o que ela está lhe falando. E normalmente esse é o sinal que nós damos, né? De que o que a pessoa está falando é importante para nós. Muitas vezes nós reclamamos que Deus não está falando conosco, mas a gente não está botando a cadeira para sentar para ouvir. A gente não está puxando a cadeira para parar e ouvir o que Ele tem para nos dizer. A gente não está dando atenção às suas palavras para nós, os seus ensinamentos para nós. Então, meus irmãos, é hora da gente puxar a cadeira. É hora de nós pararmos para ouvir a voz de Deus. Não dá para viver com Deus na correria. Ah, Deus, amanhã, mais tarde eu falo contigo. Senhor, obrigado por esse dia, abençoa meu trabalho. Senhor, ai, cansei, olha, o dia foi muito bom, obrigado, já dormiu. Não dá para a gente caminhar com Deus na correria. É preciso parar para ouvir de Deus qual é a direção que Ele tem para nós. O que Ele espera de nós, o que Ele procura na nossa vida, o que Ele quer nos ensinar, o que Ele quer tratar, o que Ele quer trabalhar. Não sei, é preciso parar para ouvir. E esse é o problema da nossa sociedade hoje. Ninguém quer ouvir ninguém, todo mundo acha que sabe tudo. E aí a Bíblia nos ensina, coloque uma cadeira, puxe uma cadeira e pare para ouvir a voz de Deus. E por último, essa mulher colocou uma lamparina para ele. Naquela época, a lamparina era uma coisa muito importante. Porque não tinha energia elétrica, não era só apertar o botãozinho e a luz acendia, né? Eles tinham que andar com a lamparina porque logo escurecia e eles precisavam ter algo que pudesse iluminar quando chegasse a noite. E para essa lamparina permanecer acesa, precisava de azeite. Ela era feita com azeite, uma das prensas do azeite que é separada para a luz. Então, elas se mantinham acesas por conta do azeite. Então, tinha que ter um certo preparo ali, né, para andar com a lamparina, não podia andar só com ela. Até a Bíblia fala disso na parábola das 10 virgens, que 5 estavam preparados com azeite reserva e 5 não estavam. Aí o azeite acabou, porque não tinham ali a reserva, né, e a luz não pôde permanecer acesa. E a Bíblia diz que Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo. Mas em outro momento Jesus olha para os discípulos e diz assim, vocês são a luz do mundo. Peraí, Jesus está dando tilt aqui na minha cabeça, é tu ou é eu? O Senhor que é a luz ou sou eu que sou a luz? Não, peraí, vou explicar para vocês. Jesus é a luz, Ele é a fonte da luz. Mas nós precisamos brilhar. E a luz que precisa resplandecer na nossa vida não vem de nós, vem dEle. Não é por causa de nós, é por causa dele. Então, para nossa luz, para nossa lâmpada se manter acesa, eu preciso me encher do azeite, eu preciso me encher do Senhor, eu preciso me encher da unção, eu preciso me encher do Espírito Santo, porque senão a minha luz vai se apagar. Jesus disse, eu sou a luz do mundo enquanto eu estou no mundo, mas agora ele não está no mundo. Quem é que está no mundo? Eu e você. Então nós temos a responsabilidade de resplandecer a sua luz. E uma coisa que é importante a gente lembrar é que a noite vai chegar. Tem dias na nossa vida que são como a noite chegando. As dificuldades vão nos visitar. E nessa hora, nós precisamos ter a nossa luz acesa. Quanto mais perto da luz, quanto mais perto da fonte, quanto mais perto de Jesus, menos escuridão tem na sua vida, mais nítido você consegue enxergar. Quanto mais perto da fonte da luz, que é Jesus, mais fácil será você vencer o dia mal, vencer a aflição, vencer a dificuldade, vencer o problema, porque é Ele quem está brilhando em você. Então você vai conseguir enxergar, você vai conseguir
identificar espiritualmente quais são as suas batalhas, quem são os seus inimigos. E nós não vamos vencer por causa de nós. Não é por causa do nosso esforço, não é por causa de nós mesmos, é por causa dele, porque não somos nós, é ele. A luz que brilha não é minha, é dele. Nós não vamos conquistar por causa de nós, mas por causa dele. Nós não vamos fazer a diferença pelo nosso esforço, mas pela capacitação do Senhor, pela unção e pela graça do Senhor na nossa vida. Você pode dizer amém? Amém. Então, ao construir esse quarto, esse lugar, a sunamita, ela se preocupou que aquele homem de Deus, que aquele profeta, tivesse toda a estrutura necessária para cumprir o seu ministério. E nós precisamos dessa estrutura na nossa vida. Esses 4 elementos: a fé, o relacionamento, a direção de Deus e a unção de Deus na nossa vida. Sem esses 4 elementos, nós não vamos conseguir cumprir o chamado de Deus na nossa vida. E aí a Bíblia diz que depois que ele se hospedou da última vez, ele ficou preocupado com aquela mulher. E ele ficou pensando: eu não posso sair daqui sem recompensar essa mulher. Eu não posso sair daqui sem usufruindo de todo esse ambiente, sem abençoar a vida dessa mulher, sem recompensar pelo seu esforço, pela sua dedicação. E aí por isso Eliseu questiona acerca do que aquela mulher precisava. E ela diz assim para ele: eu estou muito bem. Era como se ela dissesse: eu não preciso de nada. Eu estou bem aqui no meio da minha gente, no meio do meu povo. Eu tenho uma estrutura tranquila. Não precisa de nada não, profeta. Ó, Eliseu, tu é homem de Deus, mas eu estou feliz só em servir. Tá de boas, não precisa de mais nada. Ela estava satisfeita com o que ela tinha. Aí Eliseu vai lá no servo, né? Que normalmente a gente tem aquele discípulo que é mais observador, né? As mulheres têm esse tino assim, a gente diz: tu viu se fulano estava na igreja, se foi para a célula? A gente sempre tem aquele discípulo que é não sei nem como é que fala, como é que é aquele negócio assim? Não? O olheiro, é aquele que fica olhando lá, procurando, sei lá o nome. Então, Eliseu chamou Geazi, volta para cá, né, que tá difícil essa palavra. Eliseu chamou Geazi, aí falou para ele: o que você acha que a gente pode fazer para abençoar a vida dessa mulher que tanto nos abençoou? Aí Geazi fala assim: prestei atenção, ela não tem filhos, e o marido dela já tá difícil de dar, já é velhinho. Acho que se eu pedisse para Deus aí dar um filho para ela, vai ficar feliz com a história. Aí Eliseu se empolga, né? E chega lá para ela: ano que vem, por essas épocas, você vai estar segurando o bebê na mão. Aí ela diz: não, pelo amor de Deus, não fale isso não. Então, queridos, talvez você esteja satisfeito com o que você tem. Talvez você olhe para a sua vida hoje e esteja satisfeito com a forma que você vive. Você não tem o luxo, sei lá, muita coisa, mas você está satisfeito com o que você tem, com a forma que você vive. Talvez você já esteja satisfeito com a forma que você serve a Deus, com a maneira que você serve na igreja, mas o Espírito Santo é aquele olheiro, é aquela pessoa que nos observa. Talvez você não diga nada, diga até que não precisa de nada, mas o Espírito Santo sabe o que é que cada um precisa. O Espírito Santo está nos observando e está vendo o que está faltando na nossa vida. Talvez seja um desejo do seu coração que você preferiu esquecer, talvez um sonho que você preferiu não sonhar mais, mas o Espírito Santo conhece. Ele está observando e ele sabe o que falta na nossa vida, o que falta na nossa casa. E quem serve ao Senhor com fidelidade, quem constrói um relacionamento com Deus de intimidade, aonde o Espírito Santo lhe dá a direção e você sabe que é o Senhor quem capacita a sua vida, você não vai ficar sem a sua recompensa. Ele não vai nos deixar sem a nossa recompensa. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus. Nós somos co-herdeiros
de Cristo tem uma recompensa para a minha vida, para a sua vida, se nós permanecermos fiéis ao Senhor. Amém? Aleluia. E aí, gente, Eliseu profetizou e aconteceu. Um ano depois, lá estava a sunamita com o menino no braço, né? O filho nasceu, cresceu, estava tudo bem, tudo tranquilo. Aquele menino que ela gerou estava feliz, correndo no meio do quintal. Aí vai lá atrás do pai dele, lá no campo, chega lá, dá uma dor de cabeça no menino, o menino morre. Misericórdia. Que dor de cabeça foi essa, né, que deu na cabeça desse menino? Que ele foi, o pai mandou lá para a mãe buscar, e aí essa criança, ela morre nos braços da mulher. E me chamou a atenção que todo mundo fala assim, né? Filho é corda do coração. Mãe sente o que está acontecendo com a criança. Eu não sou mãe, não sei direito, mas todo mundo fala isso, né? Que a mãe tem uma conexão com a criança e tal. E essa mulher, ela gerou essa criança, ela começou a sonhar e viver esse sonho de ter o filho ali dentro de casa. E uma criança traz alegria na casa. De repente, essa criança morre nos seus braços. Já pensou, você que é mãe? Deus me livre, Deus te livre. Mas se seu filho morresse no seu braço, chorando de dor, é uma cena que ninguém quer passar e ninguém quer viver. Mas a sunamita teve uma resposta, uma reação a essa situação que me chamou a atenção. Porque a Bíblia diz que ela não ficou lamentando o filho que estava morrendo ali nos seus braços. Ela não chorou, ela não se desesperou, ela não se descabelou. Ela pegou o menino, colocou na cama do profeta, trancou o quarto e disse, estou indo ali. E o marido dela olhou e disse, mas agora? Tu tem certeza, o menino acabou de morrer? Tu tá doida? Ela disse, eu já volto, eu volto bem rapidinho. Eu volto logo. E ó, partiu atrás do profeta, porque ela tinha uma convicção no seu coração de que ela ia encontrar a resposta que ela foi buscar. Ela tinha certeza que ela ia encontrar a resposta. Qual é a mãe, gente, que diante da morte do seu filho não lamenta, sai atrás de outra pessoa? Qual é a pessoa que depois de ter gerado um filho, gerado uma bênção, depois de ter vivido um grande milagre, depois de ter experimentado uma dádiva de Deus, não se entristece, não se descabela, não chora, não reclama, não murmura, não se desespera? Quem é que é essa pessoa? A atitude estranha dessa mulher parece até que ela estava ignorando, né? O fato do menino ter morrido, mas não. Ela revela que, na verdade, essa mulher sabia muito bem quem era o Deus que ela servia. Aleluia. E aí eu digo para você hoje, quando as coisas saem do trilho, quando as coisas fogem do controle, quando você vê aquilo que você gerou com tanto amor e com tanto cuidado se perder, o que você faz? Você se desespera? Você ignora? Ou você corre atrás do santo? Porque a Bíblia diz que ela chamou esse homem de um santo homem de Deus. Quem é o santo? É o Espírito. Você corre atrás do Espírito Santo. Você conhece o Deus que você serve. Você confia nesse Deus como nós cantamos aqui nessa manhã. A gente precisa dar uma porção de fé, né? Eliseu avistou a mulher chegando. Aí disse, olha, Geazi, é a sunamita. Ele já era parceiro, já era de casa, né? Vivia lá, passava, comia, deitava, dormia. A sunamita, vai lá perguntar se ela está bem, pergunta como ela está, pergunta do marido dela, pergunta do filho. Aí Geazi sai, chega lá, e aí, como é que você está? E aí ela tem mais uma atitude esquisita. O filho dela acabou de morrer, gente, lembra disso? Aí ela vai e olha para Geazi com aquele monte de pergunta, está tudo bem. E ó, vai-se embora. Como assim, mulher? Tu pirou de vez.
A menina acabou de morrer, tá tudo bem. E ela continua seguindo. Sabe por quê? Porque os olhos daquela mulher não estavam na morte. Os olhos daquela mulher estavam na vida. Ela não estava vendo o que estava morto. Ela estava vendo aquele que pode ressuscitar. Ela disse, está tudo bem, porque eu não vivo pelo que eu estou vendo. Eu vivo pelo que eu creio. Eu sei que aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel para cumprir. Aleluia! Aleluia. Deus é fiel, irmãos. Tinha uma música antiga que a gente cantava na igreja, que fala assim: aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Jesus é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel. Jesus é fiel. Ele é fiel, meus irmãos. Você não pode viver pelo que você está vendo. Você tem que viver pelo que você está crendo. Você crê no Deus que você serve. Você crê que Ele é fiel para mudar a sua situação. Eu não sei o que morreu nos seus braços. Eu não sei qual foi o filho que você gerou que hoje morreu. Mas eu sei que Deus é fiel. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Foi Deus que disse. Aí a sunamita encontra Eliseu. E aí ela questiona: por acaso eu te pedi um filho? Eu não falei para você não me dar falsas esperanças, profeta? Eu não disse para você que a minha vida estava tudo bem, não precisava de mais nada? Eu não te falei que eu não queria? Aí o profeta dá o comando para Geazi, mas ela diz: não, eu não vou sair daqui se você não for. E essa história me lembra muito a de Jacó, que diz: eu não vou sair daqui se o Senhor não me abençoar. E a gente precisa aprender isso. Eu não vou sair do meu lugar, eu não vou sair da minha posição, eu não vou sair do lugar que Deus me colocou, da chamada de Deus para a minha vida. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus me deu, enquanto o Senhor não mudar a minha sorte, enquanto o Senhor não me abençoar, eu vou permanecer. Aí Eliseu chegou na casa da mulher sunamita, trancou a porta do quarto. E a Bíblia diz que ele já tinha ouvido a notícia: ó, o menino não voltou não. Geazi já tinha ido, o discípulozinho meio sem fé, né? Ó, não voltou não, botei o cajado lá, não deu certo não. Aí ele entrou, fechou a porta, versículo 33, e orou ao Senhor. Você quer saber onde é que você vai conquistar os seus milagres? Você quer saber onde é que você vai conquistar as vitórias, a bênção, a mudança na sua vida, na sua casa? Entre no seu quarto, feche a sua porta e ore. Está escrito: entre no teu quarto, fecha a tua porta, busca teu Deus em secreto, porque o Deus que está te vendo no secreto vai te recompensar no meio da multidão. O Deus que está te enxergando no secreto vai te recompensar em público. O Deus que está vendo a tua lágrima vai te fazer sorrir diante das pessoas, porque ninguém que planta, que lança semente regando com as suas lágrimas, vai voltar de mãos vazias. Vai voltar com júbilo, celebrando os seus feixes.
Geazi entrou naquele quarto, fechou a porta e orou. Depois que ele orou, ele tomou uma atitude meio esquisita, né? Deitou em cima do menino. Colocou o rosto de frente com o rosto, a mão junto com a mão. E a Bíblia diz que enquanto ele se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. E aqueceu, e aqueceu, aqueceu, até que o menino espirrou 7 vezes e a vida voltou. Meus irmãos, quando você convida o Espírito Santo, ele vai na sua casa. E quando ele chega lá, ele vai te aquecer. Quando ele chega na sua casa, quando ele te encontra lá no seu quarto, no seu lugar secreto, o Espírito Santo te aquece. Ele começa a te aquecer, ele começa a te aquecer, ele começa a te aquecer. E ele te aquece até você voltar à vida. Ele ressuscita sonhos. Ele traz de volta aquilo que estava morto. Os seus filhos gerados. Os milagres que você um dia viveu. Deus aquece e faz você viver de novo. Mas primeiro, é preciso preparar o lugar onde isso vai acontecer. Aquela mulher preparou o lugar, né? Ela botou o menino na cama do profeta, ela já tinha tudo preparado. Ela era inteligente, aquela mulher. Nós precisamos primeiro construir o quarto. Na casa do seu coração, construa o quarto. Vocês estão entendendo? Na casa do seu coração, construa o quarto. Estabeleça aquilo que é fundamental. A sua fé, o seu relacionamento com Deus, ouvir a voz de Deus te dando direção, o Espírito Santo te ungindo e te capacitando. Construa isso, porque vai começar a te aquecer. O Espírito Santo vai começar a tocar no teu coração. O Espírito Santo vai começar a transformar aquilo que estava morto em vida. Vai começar a realizar o milagre que você precisa. Talvez hoje você esteja olhando para mim, falando esse monte de coisa, se questionando, igual o marido da Sunamita. Mas hoje que eu tenho que fazer isso, é hoje. É agora, eu não posso esperar. Ela disse, eu vou e volto logo, porque eu não posso esperar, o meu milagre está me esperando, eu tenho que ir. Meu irmão, tem um milagre te esperando, tu vai ficar aí sentado, tu vai fazer o quê? Tem um milagre nos esperando. Ah, mas eu queria chorar um pouquinho mais. Não, porque o menino morreu, tu não está vendo, deixa de ser insensível. A criança morreu no meu braço. Não, é agora. Deus tem um milagre e chegou o tempo de Deus para a sua vida.